que é renda fixa? Renda fixa nada mais é do que a percepção de rendimentos constantes e pouco variáveis. Sendo assim, até mesmo o salário de um trabalhador pode ser considerado renda fixa. No campo financeiro, a renda fixa é o tipo de investimento no qual o investidor sabe na hora em que investir quanto irá ter de taxa de rentabilidade ou a qual índice tal rentabilidade estará associada. O grande atrativo da renda fixa e uma de suas características marcantes é a segurança proporcionada por este tipo de investimento. Isso porque os riscos do investimento residem na possibilidade da instituição envolvida quebrar ou não pagar os juros devidos. No entanto, as instituições envolvidas em geral são empresas privadas e o governo no caso de títulos de renda fixa e grandes bancos quando se refere à poupança e aos CDBs. Além disso, o Fundo Garantidor de Crédito garante por CPF ou CNPJ até R$60.000, aplicado em investimentos como cadernetas de poupança, CDBs e títulos públicos, como letras hipotecárias e letras de câmbio. No caso de recursos aplicados na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal, o total investido é garantido pela União conforme decreto-lei. Outra característica marcante da renda fixa é a pouca rentabilidade e a pouca variação quando comparada com a renda variável, que pode oscilar entre grandes perdas, mas também grandes ganhos. A rentabilidade da renda fixa gira em torno da taxa Selic, que é o índice que mede quanto se pode ganhar no país sem correr risco, atualmente em torno de aproximadamente 11% ao ano. Em razão da previsibilidade e da segurança proporcionada pela renda fixa, investimentos como os títulos públicos, a poupança e os CDBs juntos formam o conjunto de investimentos mais populares do mercado de capitais, ideal para aqueles investidores mais conservadores que desejam ver seu dinheiro se multiplicar com segurança e com o mínimo de risco. No entanto, mesmo os investidores mais arrojados, jovens e com coragem e disposição para correr riscos, devem usufruir dos benefícios proporcionados pela renda fixa, alocando pelo menos uma pequena parte dos seus recursos nesse tipo de investimento. Com uma estratégia inteligente de investimentos, o investidor, independentemente do seu perfil, pode usar a renda fixa como forma de balanceamento e diversificação da sua carteira e como porto seguro nos momentos de crise ou de turbulência que afetam a renda variável. Bom, o nosso grupo vai falar a respeito de renda fixa. E para isso a gente vai falar com a Heidi Hart, que trabalhou no Banco do Brasil durante 30 anos. E então ela vai nos dar uma síntese a respeito do que é renda fixa. Heidi, o que tu poderia nos falar a respeito de renda fixa? A renda fixa é uma remuneração, uma aplicação para as pessoas que ele já é pactuado, as pessoas já conhecem na hora da aplicação, né? Como, por exemplo, a pré-fixada e a pós-fixada. A pré-fixada você já vai saber o rendimento que você vai ganhar, e a pós-fixada você conhece uma delas, a outra é variável, então você não conhece o quanto vai dar de rendimento. É uma das aplicações mais seguras, assim, dentro dos parâmetros que os bancos oferecem, por se tratar de títulos seguros emitidos pelo governo, são letras do Tesouro, letras financeiras, então, por ali que se baseia o retorno. Também tem as rendas variáveis, que não é tão, vamos dizer, em função do rendimento, a variável às vezes pode dar mais, mas é mais de risco, né? Então as pessoas, um pequeno aplicador, que engloba, no caso, a poupança, né? Ele prefere colocar em renda fixa, que é um rendimento mais seguro para a pessoa. Bom, e qual a sua aplicabilidade?
a aplicabilidade da renda fixa? Que tipo de... Quem é que é o aplicador que mais procura, ou se é que se chama assim? O que procura mais são os pequenos investidores, ou a pessoa que é mais segura, né? Então, que daí entra os tipos de aplicadores, né? O ousado, o que é mais conservador, né? Então, a pessoa conservadora, que são as pessoas de mais idade, mais... Né? Então, as pessoas conservadoras acabam botando no renda fixa, né? O que é o aposentado, hoje em dia, ele procura mais a poupança mesmo, né? Então, usam esse tipo de renda. Já o que tem, hoje o jovem até está procurando a variável porque corre mais risco, né? Só que com isso consegue ganhos mais rápidos, né? Então depende do perfil da pessoa, né? Mas o conservador, a grande maioria, prefere ganhar menos, mas aplicar numa renda fixa. Raide, quais são os principais tipos de renda fixa? Bom, como eu te falei, né? Tem o RDB, tem a poupança, e daí dentro dos bancos tem os CDBs, né? Os depósitos interbancários. Então, cada um deles usa um tipo de indexador, né? Que nem a poupança usa o TR, os CDB, eles usam os DIs, né? Os DIs, depósitos interfinanceiros, que os bancos emprestam entre eles, né? Então, dentro dos DI vai ter o retorno, o que cada banco busca um do outro, né? Então tem vezes que os renda fixos que são indexados pelos DI, indexadores interfinanceiros, estão dando mais. Então a gente sempre tem, na verdade, para você ter uma rentabilidade assim melhor, você tem que pulverizar, né? Então, até um tempo atrás, que nem ano passado, a poupança estava dando mais, porque a poupança você tinha 0,5% que era garantido e a TR que era variável. Então, a poupança estava dando mais que uma renda fixa, que normalmente a renda fixa dá mais, né? Mas tudo é em questão do mercado. Então, tu vai botar só na poupança, tem hora que é bom, mas tem hora que é bom ter renda fixa, tem hora que é bom tu botar num DI. Então você tem que pulverizar, é a minha opinião. Quando eu estava na ativa, eu orientava os clientes nesse sentido. Bom, e qual a diferença da renda fixa para a renda variável? Foi como eu comentei, a renda fixa, você mais ou menos tem uma projeção do que vai dar, né? Você conhece você é pré-fixado, né? Ou pós-fixado. Então, o pós você já sabe, aliás, o pré você já sabe o que vai dar e o pós não, né? Pós-fixada. E a renda variável, normalmente, ele é em mercado de ações, né? Então, você tem que projetar, ver se as ações, né, que tu vai colocar o dinheiro, saber se é uma empresa boa, você vai ter reciprocidade. E fora isso, entra numa economia global que nós temos hoje, então, tudo está atrelado, né, em função disso, né? Então, hoje, se um país, qualquer país no nosso continente, né, no nosso mundo, der um problema, as ações acabam oscilando. Então, estavam indo, as ações, a renda variável estava muito bom, estava dando uma média de 100%.